Oi, gente. Tenho que admitir para vocês que esse tema que eu vou falar tem me tirado o sono, porque eu fico repassando se eu falo, se eu não falo, porque assim, eu já tenho uns 11 temas de vídeo prontos e esse eu sabia a ordem que eu ia fazer os temas e enfim chegou o momento de fazer esse tema. E quanto mais eu pesquiso, mais eu acho que deve ser dito, independente de quem vai se magoar ou se ofender com esse vídeo. Porque a história é minha, então eu acho que eu tenho o direito de contar. E essas pessoas, elas não se preocuparam em se eu me magoar ou se eu me ofender quando praticaram ou se omitiram na situação. E algo que eu tenho, o que eu vou falar é sobre maus tratos na infância. E o que eu pesquisei é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu vi que o que eu passei realmente foram atos criminosos. Eu vou passar para vocês aqui o artigo 136, 136 do Código Penal e o 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os maus tratos, artigo 3º e 5º. Então, aqui fala assim: todos que tenham conhecimento da prática ilícita de violência contra a criança devem denunciar. E o Código Penal para esse tipo de crime seria lesão corporal, violência doméstica, maus tratos e até mesmo morte. O mínimo de pena seriam 2 meses de prisão, no caso para maus tratos, e o máximo chega até 12 anos de prisão para quando é caso de morte. Outra coisa que eu pesquisei é que uma criança, ela não pode ficar sozinha até os 16 anos. Só que eu fui pesquisar também quanto que é considerado pedofilia, né? Aí fala que com 14 anos, se uma criança ela consentir que um adulto tenha relação sexual com ela, já não é considerado pedofilia. Só que aí eu me pergunto, como que uma criança que não pode ficar sozinha aos 16 anos, pode ter relação sexual com maior de idade a partir dos 14? Não faz nenhum sentido para mim. E eu quero contar que eu sofri maus tratos na infância. Eu lembro que, assim, são várias situações que a minha mãe, ela me agredia fisicamente, verbalmente, e assim, são situações assim que infelizmente marcam, traumatizam e deixa realmente sequelas, né, na vida adulta. Que pra gente se recuperar assim, é necessário até mesmo ajuda de profissionais qualificados para isso. Eu não só ela, no caso, agressões físicas, mas também por não proteger. Eu lembro que com 11 anos, um rapaz de 19 anos veio me pedir namoro e quis me comprar. Ele trouxe uma caixa de chocolate e disse que me dava uma bicicleta se eu namorasse com ele. Isso com o consentimento dela. E o meu primeiro namorado não foi por escolha minha. Eu tinha 12 anos e ele 20 anos já. Foi um acordo entre eles, assim, que eu só fui comunicada. Que eu tava namorando, que ele ia vir dia de quarta, sábado e domingo pra vir namorar comigo. E esse se tornou o pai da minha filha quando eu engravidei, eu tinha 14 anos. Então, assim, a pessoa que tinha que me proteger de predadores, né?
Porque homens assim que ficam tentando se relacionar com menores de idade, para mim não passam de predadores. Eram meus pais e não fizeram isso. E hoje eu vejo, ao pesquisar, que isso foram crimes mesmo. E o pior é que tinham pessoas que sabiam, parentes, vizinhos, e nada foi feito. Inclusive, ele assim ficava tentando me convencer de engravidar. Na escola eu tive, ainda bem que eu tive ali métodos contraceptivos, um ensinamento aí, me prevenia, mas ele ficava o tempo todo me induzindo a engravidar com 14 anos. E quando eu perguntei para parentes, para minha mãe, o que eles achavam, eles falaram assim, já tá casada já, que eu fugi de casa com 13 anos por causa dos maus tratos. Aí eu fugi com ele para parar de apanhar. E elas falaram que tudo bem, que eu já era casada, então não tinha problema de estar engravidando, com 14 anos. Então eu vejo assim, na sociedade, realmente, como que ela, sei lá, vê uma menina assim, tipo, como um caso perdido, né? Porque não tentavam ajudar, aconselhar ou qualquer coisa parecida. Inclusive, uma vez, eu já era adulta já, estava no ponto de ônibus, aí eu vi na época era meu gerente, ele paquerando, falando de uma mocinha menor de idade. Aí eu falei assim, imagina se fosse sua filha. Aí ele falou assim, por isso mesmo, porque eu sei que vão fazer isso com a minha filha, por isso que eu faço isso com a filha dos outros. Então, assim, se ele cuidasse da filha dele, ninguém ia fazer isso com a filha dele, não é verdade? Então, esse pensamento mesmo. Inclusive, eu lembro que quando eu tinha 13 anos, um homem de 36 anos também quis ficar comigo, assim. E eu falei assim, imagina, você é mais velha que a minha mãe tinha 31 anos na época. Eu fui numa represa com a mãe de uma colega, e ela levou vários homens, e ali esse homem veio tentar me seduzir e tudo. A gente foi numa Kombi, inclusive eu lembro dele chegar até me tocar. E eu não fiz nada. Então, assim, a criança, ela não sabe se defender. E o pior é que, assim, a sociedade vê você como uma safada por permitir tais situações, né? Não colocam os homens adultos como indução ou até mesmo crime mesmo. Eu vi realmente, assim, agora que eu tenho pesquisado, que realmente isso é um crime. E a sociedade não vê dessa maneira, são machistas. As mulheres sofrem muita discriminação mesmo. Então, assim, é muito triste a gente ver que nossas crianças estão tão indefesas, assim. Eu não sei se isso acontece ainda hoje em dia com as crianças. Acho que muita coisa mudou na questão de informação. Meus pais mesmo, por exemplo, eles vieram da roça, mal são alfabetizados, né? Então, assim, hoje, assim, eu perdoei eles, assim, eu precisei. Fiz 2 anos de terapia para poder superar essas coisas. E aí foi onde minha vida deu uma engrenada mesmo, depois que eu tive esse tratamento profissional. Mas uma coisa assim, a obrigação dos pais é proteger e amar os filhos, até que eles estejam prontos para se defender sozinhos. E a gente não vê isso, né? Infelizmente eu vejo ainda casos de pais permitirem que filhas menores namorem com homens maiores, aí até permitem dentro de casa, porque diz que é melhor, mais seguro fazer em casa do que fazer lá fora. Meninas, por favor, não se deixem comprar por esses homens. Eles tentam ganhar ali, eles vê a pessoa que é mais vulnerável, né?
Então, eles tentam comprar vocês com presentes, com lanche, levando para passear. E na inocência, você acaba até mesmo se envolvendo. Eu lembro que esse namorado, uma vez ele me levou no shopping, comprou calça de marca, roupa de marca, e aí depois, aí eu perdi a virgindade com ele nesse dia porque eu me senti assim em dívida com ele. Na minha cabeça, ele comprou tudo isso pra mim, eu tenho que pagar de alguma forma, assim. Então, assim, infelizmente, assim, a cabeça da gente não tá formada, não temos opinião formada. E se você não tem uma estrutura familiar ali, pessoas que te orientam, que conversam com vocês não vão saber, não vão enxergar a maldade. E quando ainda a sociedade toda não fala nada, você acha que isso é normal, que isso está acontecendo é uma coisa normal. Só que você vai começar a ter uma vida adulta e você não vai ter uma maturidade para saber lidar com as consequências dos seus atos. Eu criei minha filha com 15 anos, era realmente uma criança cuidando de outra, sem ajuda. Minha mãe foi embora para Minas, o pai dela viajava muito para outros estados, ele era caminhoneiro, assim, viajava. Então, outra. Eu lembro que eu quis voltar a estudar, que quando eu fugi de casa, com 13 anos eu parei de estudar. Aí eu quis voltar a estudar, já estava com a minha filha, e a diretora da escola disse que eu não podia voltar a estudar. Só se fosse à noite, mas à noite só se fosse maior de idade. Eu estava com 15 na época. Ela me negou o direito de estudar, a diretora. Ela não disse, mas eu entendi assim que seria uma má influência para as outras alunas ali na sala, na escola. Então, no caso, quando eu pesquisei sobre essas leis, os professores eles têm a obrigação de denunciar. Ela nem ajudou, não denunciou e nem ajudou, né? Acolheu ali que a escola, né, é crime tirar o direito de estudo de uma criança. Então, assim, são muitas coisas que aconteceram. E por que eu vi essa necessidade de estar falando aqui de novo? Porque as pessoas, elas levam uma vida normal, fazem esse tipo de coisa, seguem uma vida normal. Só que as crianças que sofrem essas coisas, elas levam para a vida toda e interferem em toda a sua vida. Tem pessoas que não conseguem ganhar uma independência, serem pessoas assim mais autoconfiantes, causam muitos problemas mesmo, para essa criança, não só no momento, mas futuramente. Então, mais uma vez, eu estou deixando aqui meu alerta para vocês, pais. Por favor, amem e protejam seus filhos. Protejam, não confiam em pessoas de fora, ninguém mesmo. Vocês é a melhor proteção para os seus filhos. E meninas, por favor, também tentam, se acontecer essas coisas com vocês, denuncie, fale para alguém de confiança. Denuncie. Isso tem que ser punido de alguma forma, tem que ser resolvido de alguma forma. Você está sendo injustiçada e ninguém está fazendo justiça com isso. Então fale para alguém, vai para um conselho tutelar, leve esse assunto para alguém, não se cale, não se omita. E para homens que fazem essas coisas, eu falo aqui, eu acredito muito na justiça divina. Vocês podem ter ficado ilesos durante toda a vida de vocês, mas da justiça divina vocês não vão escapar. Então esse é meu recado hoje. E esperem, aguardem, né, o próximo vídeo. E um beijo e até a próxima.